Oiê, voltamos. Voltamos. Tinha caído, agora estamos de volta. Então a gente estava falando que essa era uma realidade de grande parte da população que nós atendemos. Sim. Então, não é sempre que a gente vai ter nibs de cacau, blueberry, amora, vai ter chocolate amargo de alta qualidade, que a gente vai ter as coisas certas disponíveis, que a gente vai ter cenoura orgânica. E aí a gente tem que trabalhar com educação para que aquele paciente consiga lidar com seus recursos. Uhum. E ontem, como ficou o aconselhamento, que eu estou querendo saber o que então tá aconteceu com esse menino. Primeira coisa, nós temos uma obesidade genética, uma obesidade mórbida, 130 quilos, o índice de massa corpórea estava, acho que 38, que é peso sobre a altura ao quadrado. A gente tem uma criança que se tornou um adolescente, que se tornou hoje um menino de 23 anos com dependência de alimento para ter prazer. Então, ele tem o sistema de recompensa. Nós já tínhamos feito os testes genéticos dele, tinha lá alterações dos 2 genes importantes, todos os genes de obesidade, grande parte em homozigose. Ele tinha um setor realmente bastante complicado. E nós tínhamos os genes de voracidade e de um pouco desses genes de serotonina. Ele tinha os 2, que tinha a ver com um pouco mais de tristeza, de depressão, né, de labilidade emocional. Então, essa questão, quando a gente vai mexer nesse paciente, realmente, assim, pensar que a gente vai conseguir ofertar uma alimentação e que ele vai aderir a essa dieta, às vezes é uma ilusão. Com certeza. Né? Nós tínhamos uma insulina, então os testes laboratoriais mostravam a voracidade já com as alterações metabólicas desse menino, com resistência à insulina, com diabetes, enfim. Aí, ele tinha um paladar bastante infantil também. Infantil. Então, assim, frutas não gostava, verduras, vegetais, todos os alimentos, a grande maioria com uma carga glicêmica e índice glicêmico mais baixo, que seriam ideais, com uma densidade nutritiva maior, um aporte de fibras maior, que ia trazer uma saciedade maior, estava super difícil de introduzir. Então, o que a gente fez? Pensei em pelo menos manter o que ele gosta de comer em termos de comida saudável, não pacotinho. Então, lá onde ele mora, no interior, tem arroz, feijão, então alguns vegetais que ele come, um filé de frango ou um filé de peixe. Se comesse isso no almoço, no jantar, para mim estava dando um pulinho de alegria. Tá. E entre as refeições a gente trabalhou pelo menos com gorduras que são anti-inflamatórias, castanhas, sementes, umas frutas que vão trazer um pouquinho mais de fibras e vitaminas para essa pessoa, que também vai ajudar um pouco no funcionamento do intestino, que era um ponto super importante, né, doutora Vânia, que não estava funcionando direito. Ou ele funcionava e de repente tinha momentos de diarreia, ele estava alternando. Exatamente. Né? Então, entre prisão de ventre, ter uma obstipação e fazer momentos de diarreia, Exatamente. que é um pouquinho essa questão da microbiota alterada. Então, assim, nós temos essa complexidade, né, que ele é um paciente comum, nós temos essa rotina com pacientes que vêm já numa idade de adolescente, que é uma grande parte, né, da nossa população aqui no Brasil, vai se tornando obesa, né, o número de adolescentes obesos que serão adultos doentes, com doenças crônicas e uma obesidade que vai permanecer para a vida deles. Então, esse trabalho com a criança e o adolescente é muito importante em relação à educação nutricional. E educação nutricional não vai ser restringir, porque nessa idade a gente não consegue, né? Não é, Dani, o que você via lá no seu local de trabalho, Dani é médica da família, me conta um pouco, né? Assim, como é que você vê esse trabalho? Assim, que você olha como uma pessoa que trabalha com medicina da família, o que você vê no seu dia a dia, né? Como é que você tem visto essas crianças, esses adolescentes? Me fala um pouquinho. Então, eles são muito bombardeados também pela mídia,
né, e principalmente em comunidades mais simples, virou um status consumir os junk foods e fast foods, porque se tornam os alimentos mais baratos. E nós fizemos um trabalho lá em Santa Catarina, primeiro atuando em escolas, para a educação a nível de escolas, para entrar também com as merendeiras, um trabalho de educação com as merendeiras, os pais, né? E aí junto também a parte profissional do médico, junto com a equipe de enfermagem e a parte de psicologia também. Então, trabalho multidisciplinar, que se envolve a dinâmica de Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, né? E um trabalho todo junto com a comunidade e a parte também da dinâmica familiar, que a gente precisa conhecer, como que é a rotina, a condição financeira, e de inclusive ensinar aquelas pessoas como substituir os alimentos. Não é só prescrever. Vai comer um pão integral, vai comer você tem que usar mais linhaça. Mas como se manipula essa linhaça? Né? As pessoas não nascem fazendo comidas saudáveis. Não. Então, como fazer essa rotina? Então, a gente montava até os grupos de culinária saudável, que nós ensinávamos também para a comunidade, para ir mudando a rotina. Em vez de comprar um salgadinho que custa R$3, então a gente levava eles até o supermercado e mostrava, com R$3 você come 2 quilos de banana. Ou vai fazer um lanchinho, né? Com R$3 você consegue pegar uma banana, uma maçã e um milho, por exemplo. Né? E, então, ensinando, eles conseguiram economizar até 30% do orçamento familiar. Então, isso é muito legal. Fantástico. Olha que legal. Fantástico. Então, a gente estava falando aqui de uma coisa que é uma visão micro, que é o microsistema. A doutora Ana Maria estava falando de tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom. Eu falei de questões de genoma, questões da expressão de determinados genes, falei da epigenética do desenvolvimento. E a doutora Daniela colocou um pouco a visão macro, do macrosistema, das questões políticas, sociais, econômicas, do grupo familiar, do grupo de pertencimento, e de como nós, na área de saúde, a gente acaba muitas vezes prescrevendo, a gente dá uma orientação que não é viável para aquele paciente e que ele acaba muitas vezes tendo uma expectativa que não vai acontecer de uma hora para outra. E o emagrecimento, para ele ser sustentável ao longo da vida num paciente com esse grau de obesidade, ele precisa ser seguido muito de perto, se dando a oportunidade de modificar a sua história de vida. Então, ou ele vai estar com medicamentos pesados e aí vai interferir no campo psíquico, não que muitas vezes essas crianças, adolescentes não precisem de ajuda, muitas vezes isso já está num grau de necessidade que precisa ser inicialmente medicado para ser trabalhado e aí sim ir se reconstruindo essa inter-relação entre ponto de saciedade, a área intestinal da microbiota e as questões comportamentais que vão entrar como novas opções para esse indivíduo atuar como um paciente com uma alimentação dentro do possível com escolhas mais saudáveis. Mas isso precisa de toda essa visão micro, né, dentro da célula que é o genoma, a epigenética, a manifestação do tecido adiposo de cada um. É central? É uma gordura abdominal, uma gordura visceral? É uma gordura subcutânea, essa do marshmallow? É um indivíduo com pernas grossas ou pernas finas e barrigudo? E cada manifestação, mesmo no comportamento alimentar, como eu falei, um cremoso, um mastigatório, tudo isso tem uma intervenção que pode ser mais beneficiada através dessa interferência do grupo de apoio, dos médicos assessorados por nutricionistas, por psicólogos, pela intervenção do médico da família, ou o médico na cozinha, que é uma coisa bem bacana, que a gente gostaria de ter mais essa participação na vida de vocês, e ensinar a preparar o alimento. Então, para a próxima live, vamos ver quem é que vai vir. Vamos ver se a gente convida o Dr. Célia e a doutora Daniela para falar de estilo de vida. Tá bom? Boa noite. Tem perguntas, pessoal? Lu? Eu acho que não. É porque tu cortou no meio também. Nós ficamos com duas... A internet tá meio ruim também. Nós ficamos com duas lives
que vão estar disponíveis por 24 horas e a gente pretende deixar gravado. Depois a gente vê com o nosso setor se a gente junta em uma live só. Se tiverem alguma dúvida, mandem por inbox, por mim ou para a doutora Luana também, ou a doutora Vânia, e a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Se tiverem perguntas, façam agora, essa é a hora. Perguntas. O pessoal tá muito quieto hoje. Eu acho que é porque a gente abandonou. Olha, chute, perguntas. Foi ótimo, várias coisinhas. Qual a diferença dos tipos de gordura e como agir contra a gordura visceral? Perguntas complexas, gente. Então, a gordura visceral é uma gordura de uma qualidade que tem mais uma disfunção metabólica associada. Em geral, ela está relacionada à resistência à insulina, com dislipidemia, e muitas vezes essa gordura ela vai muito bem com o exercício físico. Então, porque nessa manifestação de disfunção metabólica, não é só a questão do comportamento alimentar. Essa gordura visceral ela tem um reflexo das questões hormonais nesse corpo. Muitas vezes nós temos o indivíduo que envelhece e ele vai acumular gordura visceral, principalmente as mulheres na pós-menopausa. Isso tem tudo a ver com a fisiopatologia do pré-diabetes e das doenças que vão evoluir para doença cardiovascular. Então, claro que para todas, mas para essa obesidade o exercício físico é muito importante, tá? É muito importante. E aeróbico? Aeróbico também, e né? Musculação, mas para esse indivíduo talvez uma carga mais aeróbia mesmo, para ele ter um gasto calórico associado à metabolização dos colesteróis e para melhora da resistência à insulina também. Então, todo mundo claro que os parâmetros laboratoriais, os exames bioquímicos, falam muito da obesidade de cada um. Então, se tiver associada a um índice de resistência à insulina, com ROMA-IR, com insulinemia de jejum maior que 10, com glicemia e hemoglobina glicada alterada, uma proporção baixa de HDL baixa, LDL alto, triglicéride alto, tudo isso vai dar uma dica se a intervenção é reduzir carboidrato refinado, que grande parte das obesidades isso é uma coisa importante, e uma coisa que a gente falou já numa outra live, que acho que foi com o Felipe, que é o indivíduo ser magro no índice de massa corpórea, mas ter pouco músculo e ter um acúmulo de gordura, que é a obesidade sarcopênica. Então, ele tem maior adiposidade, mas não quer dizer que ele tenha sobrepeso. Isso é bem comum no envelhecimento, tá? Isso a gente tem que combater aumentando a produção de massa muscular com exercício resistido, tá? Então, é isso. Pessoal, boa noite. A gente já falou bastante. Espero encontrá-los na próxima terça-feira. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.